Existe um momento específico, você está no meio de uma conversa, de uma discussão, até mesmo no silêncio com alguém novo, e do nada vem aquela sensação estranha. Poxa, já vivi isso antes. Não com essa pessoa, com outra, outra vez com outra. As palavras mudam, o rosto muda, mas a sensação no peito é idêntica. E aí aquela pergunta pequenininha lá no seu íntimo, que você não consegue afastar, ela vem assim, pô, será que sou eu? Você começa acreditando que agora seria diferente. A pessoa tem outro jeito, outra história, outra promessa, mas algum tempo depois você está sentindo aquela mesma ansiedade, pedindo o mesmo mínimo, se perguntando por que de novo você escolheu alguém que faz você duvidar de si mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque o novo amor vira o amor de sempre. Não é só azar, não é falta de critério, nada disso. E se você não entender isso, poxa, você vai ficar vivendo várias e várias vezes a mesma história, só que com nomes diferentes. Eu quero ver que se você consegue se enxergar aqui. Quero que você preste atenção. Olha isso aqui. Talvez os relacionamentos que você atraia sejam com pessoas que precisam ser consertadas. Isso é porque você aprendeu cedo que ser útil e ser necessário é a única forma de você merecer amor. Talvez seja esse ou não. Talvez você seja aquele relacionamento que parece montanha-russa. É um relacionamento que confunde ansiedade com paixão. É um relacionamento que vive essa intensidade muito grande. Essa aproximação e distância. Por quê? Porque relacionamentos calmos, eles parecem simplesmente sem graça. Ou talvez a sua escolha inconsciente seja por pessoas que nunca te fazem realmente ser vista. Por quê? Porque se você for rejeitada, tudo bem, eu já esperava isso, então dói menos. É aquela coisa de, pô, eu já sabia que ia ser assim. Ou talvez você viva um outro tipo de relacionamento. Procure uma pessoa conhecida inconscientemente. O que é que eu digo uma pessoa conhecida? Uma pessoa que talvez já tenha trazido segurança para você, talvez um pai, um tio, alguém. E aí você talvez mire nessa pessoa, não porque você quer, não nessa pessoa, o seu tio, mas mire nesse perfil, vou dizer assim. Ou porque não porque você quer repetir a dor, mas porque você está na esperança de dessa vez não, vai ser diferente, vai dar certo. Eu quero que você entenda, mais do que entenda, que você identifique qual desses caminhos, qual dessas possibilidades, ou qual desses tipos de relacionamento mais dói aí no seu peito, porque é esse que vai, pô, não, esse aí realmente faz, faz mais parte de mim, eu acho que é isso que eu tenho vivido. Porque é importante porque eu vou te mostrar uma armadilha que as pessoas mais costumam cair e como resolver esse problema. Você quer realmente, genuinamente, você quer algo diferente, mas quando algo diferente vai se aproximando ou aparece, aí você meio que desconfia, se entendia ou até se afasta. E por quê? Porque não é familiar. Realmente não é familiar, então tem alguma coisa estranha aí. É mais ou menos assim que acontece. Tem algo na psicologia que pode ajudar a gente a entender melhor e a processar melhor, talvez até encontrar soluções. É a compulsão, a repetição e a teoria do apego. Esses dois conceitos eles podem ajudar a gente a achar até soluções, mas não adianta a gente se aprofundar na teoria, porque na verdade o que importa é aplicar ela na prática nas nossas vidas. Eu quero trazer para você é que a familiaridade ela é processada inconscientemente como segurança. Talvez na sua vida tenham acontecido relacionamentos talvez familiares quando você era criança e você tenta, entre aspas, replicar. Por quê? Porque você entende que isso é seguro, que isso já é familiar. O seu sistema nervoso ele não busca o que é saudável, o que é melhor para você, o que vai te fazer mais bem. Ele busca o que é conhecido, mesmo que esse relacionamento, mesmo que o que já seja conhecido seja doloroso, porque ele prefere lidar com a dor já conhecida do que com o desconhecido. Então, ele vai moldando o seu pensamento, suas ações, suas atitudes, aquela vozinha no seu subconsciente para buscar mais do que você já conhece. E é aí que vai morando essa armadilha comportamental, que é muito, muito, muito comum. Que é o quê? Que é intelectualizar o padrão. O que é isso? É quando você já entende tudo, já sabe nomear o seu apego, já sabe explicar a história e usa esse entendimento, isso que está acontecendo com você, como uma desculpa para não agir diferente. Não é que você não queira agir diferente, é mais ou menos como diz aquela história. Ah, eu nasci assim de Tieta. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim e vai ser assim. Mas não precisa ser assim. Não tem que ser assim. É isso que eu quero trazer para você. Porque se você entende, mas não cai nessa armadilha comportamental, você consegue ir mudando esses padrões, fazendo essas novas escolhas. E tem algo que eu vou falar para você no final, que eu nem sei se vou falar no final, mas que principalmente eu não sei se eu vou ter coragem, mas eu creio que eu vou ter coragem e vou te falar. É legal porque na Bíblia ela mostra um pouco disso. Lá em Gênesis capítulo 26, eu não vou ler porque o capítulo é gigantesco, mas mostra como Isaac ele vai reabrindo poços que o pai dele
o ancestral dele já havia cavado. Abraão tinha cavado alguns poços e Isaac vai exatamente nessas mesmas fontes que ele conhecia, que ele sabia que o pai já tinha cavado. Por quê? Por segurança, por não buscar tantas novas disputas, mas ainda assim tinham disputas. Tanto que um desses poços, eu lembro que ele chama Rehobote ou Rehobat, uma coisa assim, e fala que lá agora tem espaço. Isso é uma imagem precisa de como muitas vezes a gente busca reabrir poços antigos, fontes antigas, fontes de seguranças antigas, que a gente já aprende, não, ali tá ok, ali tá bom, mesmo que às vezes não vai gerar a água que a gente quer. Então, muitas vezes, como o Hellbot diz, a gente tem que gerar espaço para algo novo, algo que é só nosso, algo que não é familiar, que vai talvez incomodar no início, mas que vai trazer aquela água que a gente busca. Mas eu quero também te tranquilizar, para que você não seja duro com você, que na verdade é um padrão. Não foi azar, não, isso não te faz fraco, não te faz burro, burra, incapaz de amar direito. Quero que você também entenda isso, quero que você veja isso, que na verdade é você estar operando com um mapa emocional que você aprendeu. Não é com má intenção, não é com estupidez, não é que você não saiba escolher. É o mapa emocional que você recebeu. E é interessante porque se você está com o mapa errado, você não tem como chegar no lugar certo. Isso é uma boa notícia, porque fazendo ainda essa analogia do mapa, o mapa ele pode ser redesenhado, você pode estar no controle dele. O azar você não pode controlar. O azar, a sorte, não dá para controlar, mas o mapa você consegue redesenhar. Eu só vou beber um pouquinho aqui. Enquanto eu bebo aqui, se o vídeo tá legal, você deixa seu like, mostra no YouTube que você gosta de um vídeo, que o vídeo tá legal. E mais do que isso, se você não gostar mais do vídeo no final, você vai, deixa e tira seu like. Eu vou te fazer umas perguntas para te ajudar a entender e como resolver. Só que antes eu quero trazer um conceito legal que está na Bíblia. Ele está lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ele fala que literalmente em padrão e que a virada não é você lutar contra o padrão de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como que é isso? Renovar ele de dentro para fora através da sua mentalidade, porque isso vai devolver para você a gerência que você acha que você nem tinha. Ou seja, de dentro para fora você vai mudando esse padrão. Isso é muito, muito legal. Eu quero dar uma dica para você começar a renovar esse padrão. Como? Primeiro você precisa ler em cada pessoa que você está se interessando, que você está se aproximando, o que te interessa nela. Já te interessou em alguma outra pessoa? Porque isso aí pode ser como um pé de sapatos, isso aí pode ser o primeiro pé. Se o primeiro pé está sendo igual, talvez o segundo também. E começa como no seu interesse, o que te chama a atenção. Isso é muito interessante, porque é daí que vai começar o quê? A renovação do padrão, a renovação da mente que vai trazer a renovação do padrão. E ainda nesse papo reflexivo, porque é o papo reflexivo, né? Ele mexe com nossas emoções, com o nosso coração. Me responda duas coisas ainda para te ajudar mais, sobre o seu relacionamento, ou sobre a sua relação, a pessoa, e sobre você também. A primeira é, o que é que essa pessoa me faz sentir que me é familiar? O que mais me dói nessa relação? O que é que mais me é familiar? O que é que mais me dói nessa relação? Porque isso ajuda você a identificar se realmente há um padrão e se há ligação nessas respostas. Mas sobre você também, e aí talvez seja mais importante, porque é sobre você. Que tipo de amor você aprendeu antes dos seus 12 anos? Porque eu lembro até que eu li uma vez um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Não é nem o livro que eu quero indicar hoje, eu quero indicar outro livro, já vou indicar. Ela fala sobre como uma pessoa se sente amada, com toques, com palavras de afirmação, presentes, linguagem de serviço, tempo de qualidade. E talvez você, além de identificar como você se sente amado, amada, isso faz você se conhecer melhor. Talvez parte do sofrimento, parte do que te desagrade na relação, seja porque a pessoa não te ama como você se sente amada. E aí seria o segundo pé da relação. A gente falou do primeiro pá, do pé, e o segundo pé do pá. Mas talvez o sofrimento esteja nisso, em não se sentir amado, amado, porque você se sente amado de uma forma e a pessoa te ama de outra. E eu quero que você comente aqui comigo. Vamos começar, vamos bater esse papo. Vamos não só verbalizar, mas se entrosar nisso. Porque perceber o padrão não é o mesmo que mudar automaticamente. Também quero que você perceba isso. Não é porque você vai perceber, vai entender agora o padrão, vai situar melhor a sua situação em tudo isso, que você já vai mudar automaticamente. Teria algumas dicas para te dar aqui, te dar algumas dicas práticas, já vim trazendo algumas, mas o vídeo ficaria muito longo. Então eu quero indicar um livro
Esse livro é muito legal. É o livro Apegados. Ele é de Levine e de Heller. Ele traz um guia prático para você ter relacionamentos amorosos mais, como eu posso dizer assim, mais estáveis, mais recompensadores. Acho que esse seria um termo legal. Um relacionamento mais estável e mais recompensador. Eu lembro que eu falei que eu não sabia se eu teria coragem de fazer a pergunta, de falar o que eu precisaria falar. E aí chegou o momento. Vamos lá, quero te fazer uma pergunta e essa pergunta pode bater forte aí em você. Então quero que você se prepare para isso. A pergunta é: se você parasse de perguntar porque você sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa ou cai no mesmo tipo de relacionamento e começasse a se perguntar o que é que essa escolha está tentando curar em você. Talvez essa escolha esteja querendo curar algo em você. E aí o que é que você encontraria? Qual que seria essa ferida? O que é que estaria aí dentro que esse tipo de relacionamento está procurando curar em você? O que é que você está buscando? Então, eu quero que você saia desse vídeo pensando, pô, realmente não sou um caso perdido, mas ao mesmo tempo isso depende de mim, de redesenhar esse mapa, redesenhar o mapa para poder você encontrar o caminho. Te dei algumas ferramentas, algumas dicas, algumas reflexões profundas. Espero que você possa redesenhar esse mapa, porque você realmente não é um caso perdido, mas também depende de você. Então, mande esse vídeo para alguém que você sabe que também tem dificuldades com relacionamentos, que às vezes tem um relacionamento mais conturbado ou não consegue ainda achar o seu, vou dizer assim, a sua cara metade, a sua alma gêmea. Esse é o termo que a gente usa, né? Que ainda não achou a sua alma gêmea. Mas enfim, e se você também sabe que as pessoas ainda não te respeitam como você deve ser respeitado, eu te indico esse vídeo aqui. Tem esse outro vídeo aqui, também muito bom. Mas amplie seu mundo até que ele seja eterno e volte, porque na segunda-feira tem vídeo novo. Um abraço!